série Heróis da Fé, uma jornada pela galeria dos notáveis de Deus. A partir de hoje, damos início a uma nova e inspiradora jornada. Pelos próximos dias, mergulharemos fundo nas histórias daqueles que, pela confiança inabalável em Deus, marcaram a história e tiveram seus nomes eternizados na Galeria da Fama da Fé, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Convidamos você a se juntar a nós na série Heróis da Fé. Teremos uma sequência de episódios e a cada um deles vamos nos debruçar sobre a vida de pelo menos um desses notáveis personagens. Buscaremos responder a perguntas fundamentais. Quem foi essa pessoa? Por que seu nome mereceu um lugar neste mural sagrado? E, o mais importante, o que podemos aprender com seu exemplo para fortalecer nossa própria caminhada? Então se desligue de tudo e vamos ao nosso devocional. Para começar, precisamos entender o terreno em que esses heróis se moveram. Que tipo de fé é essa que os tornou tão extraordinários? A fé, nas palavras do autor da Epístola aos Hebreus, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esta definição, tão profunda quanto desafiadora, vai muito além de um simples sentimento de esperança ou de um pensamento positivo. Ela é a certeza, hipóstasis, em grego, que também pode ser traduzido como fundamento, substância ou confiança, e a prova, elencos, que significa convicção ou evidência da realidade espiritual que governa o universo. A fé é a lente que corrige a nossa visão distorcida pela temporalidade, permitindo-nos enxergar a realidade eterna e invisível de Deus e das suas promessas. A importância da fé é absolutamente fundamental para a jornada cristã. Não é um acessório opcional, mas o alicerce sobre o qual toda a nossa relação com o divino se constrói. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é o canal pelo qual recebemos a graça salvadora. É pela fé que somos justificados, não por nossas próprias obras, para que ninguém se glorie. Ela é a chave que destrava o poder de Deus em nossa vida, permitindo que milagres aconteçam, montanhas de dificuldades sejam movidas e fortalezas de medo sejam demolidas. Mais do que isso, a fé é a âncora da alma, firme e segura, que nos mantém estáveis quando os maremotos da vida tentam nos arrastar para o mar da dúvida e do desespero. Ela nos dá propósito na dor, direção na confusão e paz no caos. No entanto, é crucial entender que a fé não é um dom que nos isenta de lutas, pelo contrário, ela é uma virtude que é trabalhada e refinada precisamente no campo de batalha dos desafios. A fé genuína não nasce em estufas de comodidade, mas forja-se nas fornalhas da adversidade. Os desafios que enfrentamos são, na verdade, as ferramentas que Deus usa para exercitar, fortalecer e purificar a nossa fé. Quais são esses desafios? O sofrimento inexplicável é talvez o maior deles. Quando a dor chega sem um motivo aparente, quando a doença assola, quando a perda nos paralisa, a nossa fé é posta à prova. Nesses momentos, somos tentados a questionar a bondade de Deus, a sua justiça ou até mesmo sua existência. A espera prolongada é outro desafio formidável. A distância entre a promessa de Deus e o seu cumprimento é um terreno fértil para a semente da dúvida e da fé. Esperar por um milagre, por uma resposta, por uma mudança por anos ou até décadas, exige uma fé resiliente e paciente, que confia no timing perfeito de Deus, e não no nosso. A oposição e o ridículo do mundo também testam nossa convicção. Manter-se firme em valores cristãos em um ambiente hostil, defender a verdade em meio a um coro de vozes que propagam o erro, exige uma fé corajosa e inabalável. Por fim, a luta interna contra a incredulidade é um desafio constante. A mente humana, lógica e racional frequentemente entra em conflito com os mistérios espirituais. A batalha entre o que eu vejo e o que Deus disse é o palco principal onde a fé é trabalhada. Cada um desses desafios tem um propósito: fazer com que a nossa fé, que inicialmente pode ser frágil como uma semente, cresça e se torne uma árvore robusta, com raízes tão profundas que nenhuma tempestade poderá derrubar. A aprovação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não decepciona. É precisamente nesse contexto de luta e superação pela fé que olhamos para trás, não para nos prendermos ao passado, mas para encontrar inspiração e coragem.
A história da redenção é pontilhada por inúmeros homens e mulheres comuns que, embora cercados pelas mesmas fraquezas e limitações que nós, escolheram crer contra toda a esperança. Suas jornadas não foram de triunfos contínuos e facilidades, mas de batalhas intensas, quedas, recomeços e, acima de tudo, de uma confiança obstinada no caráter de Deus. Eles formam uma imensa nuvem de testemunhas que não apenas torce por nós, mas testifica, através das suas histórias registradas nas Escrituras, que vale a pena confiar em Deus até o fim. Suas vidas são um arquivo vivo de evidências de que a fé é o caminho para agradar a Deus, mesmo que o caminho esteja envolvido em névoa. Eles não são super-heróis mitológicos, mas pessoas de carne e osso, cujas histórias nos lembram que a mesma fé que operou neles está disponível para operar em nós hoje. E se falamos de legado e de começos, é impossível não voltar ao primeiro nome citado nessa galeria da fama da fé: Abel. Seu exemplo, ainda que narrado em poucos versículos, deixa um legado profundo e atemporal. Abel foi o primeiro homem a experimentar a morte física, mas também foi o primeiro a ensinar, com sua vida e sua morte, o que significa uma fé que adora corretamente. A diferença entre a oferta de Abel e de Caim não estava simplesmente no tipo de animal, um cordeiro versus frutos da terra, mas no coração por trás da oferta. A fé de Abel o levou a oferecer as primícias e a gordura de seu rebanho, o que significa que ele deu o melhor que tinha, com um coração que reconhecia sua própria indignidade e a necessidade de um sacrifício de vida para se aproximar de um Deus santo. Sua oferta era um ato de dependência, reconhecimento e rendição. Era uma fé que obedecia à revelação de Deus. Presumidamente, Deus havia instruído sobre o tipo de sacrifício que lhe era agradável e que confiava na sua provisão. A fé de Abel é multifacetada. Em primeiro lugar, ela nos ensina que a fé se expressa através da obediência e da adoração. Não adoramos a Deus da maneira que nós achamos melhor, mas da maneira que Ele prescreveu. A verdadeira adoração nasce de um coração cheio de fé que busca agradar a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, Abel deixou o legado de que a fé justa muitas vezes enfrentará oposição e perseguição do mundo. A aprovação de Deus sobre Abel provocou o ciúme e a ira de Caim. Da mesma forma, uma vida de fé genuína será uma constante reprovação silenciosa para aqueles que vivem por sua própria justiça, e isso pode gerar hostilidade. Por fim, e talvez mais importante, o legado de Abel aponta profeticamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua oferta de um cordeiro inocente prefigurava o sacrifício supremo de Cristo na cruz. A fé de Abel, portanto, estava centralizada no princípio da expiação pelo sangue, o único fundamento pelo qual o ser humano pode ser reconciliado com Deus. Embora Abel tenha morrido nas mãos de seu irmão, sua fé continua a falar. Ele não deixou monumentos, impérios ou escritos. Seu legado não está em coisas, mas em símbolos poderosos, um altar, um sacrifício de sangue e um testemunho eterno nas Escrituras. Ele nos mostra que o primeiro passo da fé é reconhecer que não podemos nos achegar a Deus por nossos próprios méritos, mas apenas através do sacrifício aceitável, uma verdade que encontra sua plena realização em Jesus Cristo. Abel, o primeiro herói da fé, inaugura uma longa linhagem de quebrantamento e confiança, ensinando-nos que mesmo a vida mais curta, quando vivida pela fé, ecoa na eternidade. Obrigado por assistir até o final. Te aguardo por aqui amanhã para conversarmos sobre Enoque. Um forte abraço, fique com Deus e até logo.